Fala, seus mal diagramados! 2026 vai ser o caos. Os bolsonaristas não se entendem e a família já deixa claro desde já que não pretende abrir mão de lançar um candidato que seja uma marionete do Jair, o que deve rachar a direita no ano que vem. No último fim de semana, esse cenário se agravou com as brigas entre os tiozões Ciro Nogueira e Ronaldo Caiado e o drama familiar dos Bolsonaros, onde o filhinho Eduardo quer ser o novo mito e barrar qualquer um que não seja da parentela na corrida contra o Lula. Vamos começar pela briga dos velhos rivais. Ciro Nogueira, o senador do Piauí, que foi ministro do Bolsonaro, já beijou a mão do Lula e agora quer ser o rei da federação União Progressista. E Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, que parece ter saído do Texas Ranger com 88% de aprovação no estado dele, mas que tem 0% de chance de deslanchar como candidato presidencial. O que rolou? Bom, na semana passada, o Ciro deu uma entrevista para o Globo e jogou uma bomba, abre aspas. Olha, o Bolsonaro já escolheu o sucessor dele para 2026 e os únicos viáveis da direita são Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná. Ah, e eu sou o vice perfeito para o Tarcísio, né? Ansiedade zero. Só na humildade. Ser esquecido na análise magoou o Caiado, que soltou um textão de 6 partes no Twitter para deixar claro que está engajado em ser humilhado por Lula pela segunda vez numa eleição presidencial. Abre aspas aí para o governador de Goiás. A ansiedade do Ciro em ser vice do Tarcísio é vergonhosa. Ele se acha o porta-voz do Bolsonaro. Porta-voz é coisa para Michele ou para os filhos. Ciro é inexpressivo nacionalmente, já jurou amor eterno pro Lula e agora veta pré-candidatos, como eu, Zema e até o Eduardo Bolsonaro, dê serviço para a direita, isso aí. E olha, eu tenho 88% de aprovação em Goiás. E você, Ciro, mal se reelege no Piauí. Ciro rebateu na hora com ironia de quem está acostumado a sobreviver nos chumbos trocados de Brasília. Viu o textão do Caiado? Deve estar com tempo livre, eu não. Nosso inimigo é o Lula. Caiado, fala o que quiser, você tá certo. Satisfeito? Troca de farpas ao vivo rachando a Federação Desunião Brasil PP antes mesmo das eleições, e eu não esperava menos de um grupo como esse. Essa federação vai servir apenas para lavar a roupa suja da direita em público, e o pior, isso expõe um racha. Ciro quer um ticket moderado com Tarcísio para atrair o centrão, enquanto Caiado grita, eu sou bolsonarista raiz, me respeita. Quem perde? A direita unida contra o Lula. É clássico isso. Agora, o plot twist familiar. Entra em cena Eduardo Bolsonaro, o deputado que tá vivendo o American Way of Life desde fevereiro, articulando sanções contra o Brasil, sim, o país dele, para salvar o rabo do papai. Eduardo meteu a boca no SBT e em entrevistas para o Metrópolis e CNN, abre aspas aí para o 03 Bananinha. Se meu pai não puder disputar em 2026, e olha que o STF condenou ele a 27 anos, ele fica inelegível até 2062, mas a gente vai brigar por anistia. Eu sou o candidato, eu, o mais votado da história, amigo do Trump e do Milley. Vou fazer a primeira campanha virtual da presidência direto dos Estados Unidos. Nada de voltar para o Brasil agora, se não me prendem por traição à soberania. Eduardo não quer só concorrer, ele quer monopolizar. Eu não vou deixar nenhum candidato da direita que não seja da família disputar contra o Lula. Se Tarcísio entrar no PL, a gente sai do partido. O espaço é nosso, meu pai escolhe, e se for eu, barra pro resto. É o Game of Thrones dos Bolsonaros. Eduardo como o herdeiro radical, Flávio como o centrão das rachadinhas, Michele como a rainha evangélica de rejeição baixa e Jair como o fantasma que assombra tudo. Eduardo critica Tarcísio por botar panos quentes no sistema, Zema por ser novo demais, Caiado por ser velho demais, resumindo, direita, só a que tiver o DNA errático da minha família. Enquanto isso, o Lula tá quietinho com 40% de intenção de votos para 2026.
deles. Ciro contra Caiado é o racha da federação que vai implodir alianças no ano que vem. E Eduardo é o filhinho mimado que quer herdar o trono. 2026 vai ser Lula contra quem sobrar da direita. E independente de quem for o nome escolhido para a disputa, uma coisa é óbvia: Eduardo bagunça o cenário assim para poder ficar mais 4 anos acusando o país de ser uma ditadura que impede o bolsonarismo de voltar ao poder. Esse é o ativo mais forte que ele tem. Perder de WO vai manter esse discurso de que o país está em uma ditadura que persegue o papai dele. Se o Tarcísio eventualmente ganha, ele passa a não ter mais esse recurso porque o Centrão vai deixá-lo falando sozinho lá nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, Eduardo se tornou o melhor cabo eleitoral do Lula e vai fazer de tudo para que o Nine vença e, quem sabe, alguém da família chegue com mais chances em 2030 contra um Haddad, Alckmin ou Simone Tebet. Inclusive, Renan Filho fez uma análise muito acertada da conjuntura atual e eu vou ler aqui na íntegra. A ofensiva resposta de Caiado a Ciro Nogueira mostra a divisão da direita bolsonarista. Os projetos pessoais dos que se imaginam sucessores do presidente Lula, Zema, Ratinho, Tarcínico, Caiado, se chocam e revelam o óbvio: nenhum deles tem projeto nacional. Parece um grupo abatido por uma mesma síndrome, a Bolsonaro dependência. Uma doença política que paralisa, impede a renovação e aprisiona todos na sombra do ex-presidente. Com o crescimento de Lula pela defesa da justiça tributária, da soberania nacional, pelos elogios de Trump, pelo apoio ao acordo de paz em Gaza e pela isenção do imposto de renda até R$ 5.000, a ansiedade e a agonia desse campo aumentaram. Caiado chegou ao ponto de afirmar que Ciro Nogueira está derrotado no Piauí, chamando-o de quase ex-senador. Não tenho dado para avaliar isso, mas o tom revela tudo: raiva, virulência e uma divisão profunda na direita bolsonarista. O fato é que, se Caiado, Zema, Tarcísio ou Ratinho tentarem se apresentar como alternativas ao candidato de Bolsonaro, por exemplo, um da família Bolsonaro, terão extrema dificuldade em se posicionar numa eleição nacional. Fora da órbita bolsonarista, perdem a base radical. Dentro dela não tem espaço para crescer. É a armadilha eleitoral perfeita. Uma direita aprisionada pelo seu próprio líder, incapaz de se reinventar e de falar ao Brasil real. Caiado pode até repetir ou piorar o desempenho que teve na eleição presidencial de 1989, quando disputou com Lula, Collor, Maluf, Ulisses Guimarães, Covas, Afif e outros e terminou sem expressão nacional. Vale rever uma das grandes invertidas que Lula deu em Caiado naquela eleição direta pós-ditadura. Mais de 30 anos depois, o cenário muda, mas a lição continua a mesma. O tempo passa, mas a política ensina. Quem não evolui, velho ou novo, repete os mesmos erros. Devo reconhecer que Renan acertou completamente nessa análise e não tem risco de a direita usá-la como meio de evitar erros em 2026. Eles não são suficientemente inteligentes ou equilibrados para notar o óbvio. Basta olhar os comentários do post de Renan com gente afirmando que só votará em alguém da família para reforçar o quanto o ministro dos Transportes está certo em dizer que, fora da órbita bolsonarista, perdem a base radical. Dentro dela, não tem espaço para crescer. E isso tudo ocorre com o Jair vivo. Quando ele morrer, a treta vai ser mais feia que de família pobre brigando pelo terreno da avó recém-falecida. Se nem direitistas se suportam, imagine a gente. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL. E para todos aqueles que acreditam ainda que Ciro Nogueira vai se reeleger senador no Piauí, que o Caiado vai ser um candidato competitivo para a presidência e que o Eduardo se transformará no primeiro presidente EAD do nosso país, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.